Olá pessoal, então a gente vai começar o nosso curso de Lean discutindo um pouco sobre a gênese, a origem do Lean, né? Como que ele se desenvolveu e o que na verdade é essa grande metodologia, esse conjunto de técnicas tão falado nos dias atuais. Tá, então para introduzir esse assunto, gente, eu coloco essa pergunta, né? O que a gente pensa atualmente quando fala de Lean, né? Por que o Lean ficou tão famoso? A principal razão, né, e a principal ideia que vem para as pessoas quando a gente pensa no Lean é esse gráfico aqui, tá? Que é a grande ascensão da Toyota. Como você está vendo aí na sua tela, né? Durante a década de 90 até o meio ali até o final da década de 2010, a gente tinha todas as montadoras em queda de vendas e a Toyota com crescimento, né, de market share incrível, né? Então, todo mundo ficava lá falando, né, várias notícias da década de 90, começo da década de 2000, ficava falando: "Ah, os japoneses estão invadindo os Estados Unidos. A Toyota está ganhando venda de todo tipo de coisa". Então, essa ascensão da Toyota, ela é a coisa que mais a gente liga com Lean, certo? Porque ela foi a primeira empresa que implementou essa série de metodologias, né, de filosofia, e ela teve resultados radicais. Bom, colocado isso na nossa cabeça, é, todo esse noticiário que foi feito em cima da Toyota, as empresas hoje pensam que o Lean é a melhor maneira, a maneira mais rápida para eles ganharem competitividade e eles tomarem seus resultados, né, melhorarem seus resultados. É até engraçado que agora na crise, várias empresas vinham pra gente e falavam assim: "Pô, eu preciso implementar o Lean logo, senão eu vou quebrar. Eu quero reduzir meu custo. Eu quero ter aí meu resultado financeiro melhorado". Então a gente ouve muito disso como o Lean sendo o salvador da pátria, como o Lean sendo a metodologia que vai tirar você do buraco, tá? Boa parte por essa ascensão da Toyota e todo o noticiário que foi feito em cima. Agora, é interessante ver o gráfico de vendas da Toyota, não só na época que ela estoura ali, do final da década de 70 até os anos 2010, mas da época que ela ficou desenvolvendo a metodologia. Note, durante mais de 1950 até 1975, ela teve um crescimento estável, porém modesto. Certo, gente? Isso daqui é o período de desenvolvimento do Lean e quando a Toyota estava implementando o Lean. É engraçado que a maioria dos autores japoneses sobre Lean Manufacturing, um caso clássico é o Imai, tá? Que ele é o fundador do Kaizen Institute, ele ficou muito famoso divulgando o que é Kaizen. Eu li essa reflexão dele e achei fantástica sobre o Lean. Falava assim: a maioria dos gestores ocidentais vem para as técnicas de manufatura enxuta atrás de resultados de curto prazo, que é o que a gente está acostumado a fazer, né? A nossa gestão pensa muito no curto prazo. E isso é uma tremenda tolice, né? Porque o Lean, ele é uma jornada. A gente deve pensar, o Lean, como vocês vão ver aqui, ele é uma jornada que pensa a longo prazo. Ele é muito mais forte dentro da filosofia enxuta fazer a coisa de maneira direita, né? Fazer a coisa da maneira adequada, do que chegar no resultado onde que a gente está querendo chegar. E esse gráfico da Toyota deixa isso claro. Ela passou ali, ó, 20 e tantos anos penando, 20 e tantos anos estudando como é que ela ia fazer a coisa direito, 20 e tantos anos desenvolvendo a sua musculatura interna para explodir ali num período posterior. Certo? Se você vai implementar o Lean, eu não estou falando que você vai passar 20 anos trabalhando nisso. Mas, gente, é uma mudança cultural, então você tem que pensar num projeto de longo prazo. No mínimo uns 5, 6 anos você vai ter que passar trabalhando a cabeça das pessoas, trabalhando essa questão de melhoria, né? Por mais que é lógico, tem empresas e empresas. Algumas empresas têm uma cultura de melhoria já mais madura. Então nessas empresas o Lean ele acaba saindo muito mais rápido, né? Vários exemplos aí, empresas grandes, multinacionais que pensam já na parte de processo, só que ainda não usando as técnicas do Lean. Mas enfim, se você é uma empresa que não tem uma maturidade muito grande de melhoria de processo, você vai ter que penar aí seus 5 anos para mudar a cultura, para mudar a cabeça das pessoas. Não é só um monte de ferramentas que eu aplico e vai me dar competitividade, ok? Apesar de que você ter ganhos aqui nesse período, mas a grande
vantagem do Lean vem depois que você já acertou seus processos internos. Certo, gente? E por onde eu começo, né? Por onde que a Toyota começou aqui? Quais foram os passos que a Toyota deu? Muitos dos passos da Toyota estão ligados à cultura de fazer as coisas direito. Tá? A gente vai ter uma aula só de princípios do Lean, mas vale a pena colocar aqui, né, no timeline de implementação do Lean feito pela Toyota para deixar bem claro. Tudo começa lá em 1952, só para contextualizar um pouco como é que estava o Japão no começo da década de 50. Ele tinha acabado de sair da Segunda Guerra Mundial, a sua indústria estava completamente destruída, devastada, e eles estavam no esforço, né, desde 1945, de reconstruir o país. Dentro desse cenário de reconstrução, os japoneses, com a ajuda dos americanos, pensaram assim: vamos, já que a gente vai reconstruir e ter que refazer a nossa indústria, o nosso setor empresarial, vamos fazer isso bem feito. Daí eles criaram uma associação que chamava JUSE, que é a Japanese Union of Scientists and Engineers, tá? Que seria a União Japonesa de Cientistas e Engenheiros. Essa JUSE, ela congregava a maioria dos presidentes das grandes empresas japonesas, e eles trouxeram vários especialistas americanos. Entre esses especialistas, a gente pode falar de dois grandes gurus da qualidade, que foi o Deming, né, William Edwards Deming, e o Joseph Juran, que hoje eles são famosos aí, quem estuda administração, quem conhece o Seis Sigma conhece sobre eles. Esses especialistas, entre outros, foram lá até o Japão e davam seminários sobre fazer a coisa direito. E as empresas japonesas foram pegando isso, trazendo para a sua realidade e desenvolvendo essas técnicas da maneira correta. Vale dizer que nem tudo eram flores, tá? Esse negócio de reconstruir estava numa época extremamente conturbada. Se você pegasse lá 1948, 47, o povo japonês passava fome. E essa realidade batia nas empresas. Então eles não podiam demitir pessoas por causa que a situação estava lastimável. Eles não podiam ficar investindo grandes quantias de dinheiro em equipamentos, né? Não tinha o equipamento mais moderno. Então eles foram vendo qual que é a maneira mais simples, mais enxuta, mais barata de eu ter uma produção estado da arte ao longo do mundo. E eles fizeram isso através do conhecimento. A absorção desses conhecimentos dentro da Toyota começa aqui em 1952, quando eles começam aqui o sistema de sugestão deles. Então ele coloca essa sugestão dentro lá do pacotinho de sugestões, né, que dentro da empresa, e a gerência vai lá, avalia essas sugestões e bota em prática, melhorando a maneira com que as coisas são feitas. Esse sistema de sugestão foi ganhando corpo, né? Então ali em 55, a gente já tem em julho de 55, a gente tem a primeira exibição das melhorias, tá? Então começa lá dezembro, note, 3 anos antes, e em 55 ele já tem isso de uma maneira estruturada, de uma maneira perene, certo? Depois eles começam com os Quality Month Events, né? Então, são eventos mais longos que eles vão tentar fechar a qualidade. Tá, qual que é a ideia por trás desse sistema de sugestão, dessa amostra de melhorias, tá? A ideia é muito simples, é criar a cultura de fazer as coisas melhores. Vários estudiosos do Lean, como o professor Licker, né, da Universidade de Michigan, que é um grande especialista, ele tem aquele livro dele, The Toyota Way, que é fantástico, é uma referência muito grande para Lean. Quanto o Imai e outros mestres japoneses, eles dizem que o sistema de sugestão ele é lindo para criar a cultura dentro da organização de que é preciso melhorar e é preciso melhorar com técnica e que a organização está vendo e premiando essas pessoas que fazem essas melhorias. Em 1961, começa o TQC da Toyota, né? Que é lá o evento para ter inovação sistemática nos processos da empresa, que é um divisor de águas ali para a coisa ir para valer. Dentro disso daqui também, da década de 60, a Toyota começa a trabalhar bastante na chamada produção puxada. O Taiichi Ohno, ele revoluciona a maneira com que a gente vê a produção na hora que ele fala assim: eu preciso entregar para o meu cliente o que ele quer. Eu sei que eu não sou a Ford, eu sei que eu não tenho ganho de escala para ter um preço reduzido, então eu preciso trabalhar nos meus processos para entregar para o cliente o que ele precisa na hora que ele precisa. A gente vai
evoluir mais esse conceito de produção puxada, mas tudo começa aqui nessa época. Tá, em 62 ele já começa com os ciclos da qualidade, né, os QC Meetings, tá, que é o precursor do que vira o ciclo da qualidade na década de 70. Esse ciclo já pegava mais de uma pessoa, mais de um funcionário, e trabalhavam eles em problemas de melhoria focada. Tá, isso vai evoluindo, hoje a gente tem o TPM, que diz muito sobre melhoria focada de equipamentos, mas aqui era uma coisa bem mais do procedimento, bem mais simples, tomando corpo. Em 64, né, a estrutura baseada em função para assegurar a qualidade aparece. Em 65, 66, já começam os resultados ali da Toyota, né? O prêmio Deming é dado lá para o grande vice-presidente da Toyota, né? O prêmio Deming é um prêmio de qualidade, é muito famoso. Tá? Na década de 60 também eles já começam a desenvolver as técnicas de manutenção que vão dar origem ao TPM. Tá? Elas se consolidam, claro, em 1970, mas aqui já está ganhando corpo, então eles já começam a pensar em manter a fábrica deles produtiva sempre, da melhor maneira, para amparar todas essas outras melhorias. Daí lá começa a década de... eles começam em 68 a campanha de zero defeito, né? Em 69 eles têm o Toyota Quality Management Award, que ainda é para dentro da cultura, né? Incentivando a cultura. Em 75 ele já tem lá as atividades de ciclos da qualidade, em 75 já tem já a produção puxada funcionando para valer, em 75 ele já tem o TPM na sua primeira versão. Enfim, tudo acontece ali para que na década de 80 eles tenham uma drástica melhoria de eficiência e um drástico ganho de mercado em cima das companhias americanas. Tudo bem, gente? Essa timeline aqui é bem interessante para vocês perceberem que muito é feito em cima da cultura. Então, a cultura é a base do Lean, tá? Se você quer implementar o Lean implementando ferramentas, você está no caminho errado. Tem outras metodologias interessantes, melhor focadas em ferramenta do que o Lean para a gente trabalhar, tá? Mas agora, se você quer ganhar competitividade no longo prazo e está sólido para manter a sua melhoria, você deve trabalhar na cultura, deve educar as pessoas. Ok, daí lá na década de 80 tem todas as melhorias ali do TQC, mais ciclos da qualidade. Década de 90 continua o TQM, né, Total Quality Management, então você tem que ter lá a qualidade total em cima da gestão como um todo e, óbvio, o ganho de mercado da Toyota que nós já vimos. Perfeito, gente? Então, para a gente mostrar, né, que nem sempre foi essa maravilha. O Lean, né, ele deve passar por uma parte de revisão interna. Essa revisão interna ela é uma revisão cultural das pessoas, para que as pessoas comecem a pensar em melhorias, e uma revisão prática dos nossos procedimentos internos. Então, como é que eu deixo eles mais eficientes? Perfeito? Feito isso, a empresa chega num nível que ela está tão enxuta, está tão eficiente, que ela consegue baixar preço, atender melhor o cliente e ter os ganhos financeiros que a gente tanto almeja com o Lean como ocidentais, certo? Mas é uma longa jornada até lá para a gente chegar nessa maravilha aqui e a gente só faz isso quando a gente trabalha com uma empresa ao todo. A gente também coloca aqui essa tabela com a lucratividade, né, dos anos da Toyota, né, como é que está funcionando, né, vê que nem tudo são maravilhas, né, lá em 2012 tivemos alguns problemas como o tsunami, né, então aqui os últimos de 2001 a 2015 a lucratividade da empresa, da Toyota. Ok, gente, então para a gente finalizar o que a gente está falando, né, finalizar a mensagem dessa aula, né, eu gosto de colocar essa frase. O Lean é uma jornada. Aplicar o Lean não é apenas usar ferramentas, mas sim entender a essência filosófica por trás dele. Uma vez que a gente entendeu isso e a gente consegue trabalhar para mudar a cultura das pessoas, a aplicação das ferramentas e o resto fica muito elementar. Então, para quem quer aplicar o Lean, a gente deve entender muito bem os princípios e fundamentos e conhecer as ferramentas que nós vamos aplicar, que é, por exemplo, o VSM, o SMED, o Heijunka, a utilização de Kanban, etc. e tal. Isso são uma segunda etapa, tá? Mas a primeira etapa é sempre a mudança cultural, o trabalho cultural das pessoas. Perfeito?
Na próxima aula, então, a gente vai começar a aprofundar de maneira mais estruturada a questão dos desperdícios. Vou comentar com vocês o que são esses desperdícios e já para entrar de cabeça nessa parte do Lean.